Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Polícia Civil informou que mais uma vítima da tragédia da Vale foi identificada. Com isso, o número de mortes confirmadas sobe para 250. Segundo a polícia, trata-se de um homem. O nome da vítima, no entanto, ainda não foi divulgado. As buscas ainda seguem, já que 20 pessoas continuam desaparecidas. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão completou 8 meses no dia 25 de setembro. Para o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os delatados não deve ser aplicada a processos já concluídos. Nesta quarta-feira, ele vai participar pela primeira vez de uma sessão na Corte como chefe do Ministério Público Federal. A sessão do STF deve concluir o julgamento que já tem maioria favorável aos réus delatados. A maior parte dos ministros da Corte considerou que réus delatados têm o direito de falar por último, antes da sentença. Pelo entendimento deles, a ampla defesa só deve ser garantida se o primeiro a falar na fase final do processo for o réu delator, seguido do delatado. Como o julgamento no Supremo ainda não acabou, não há definição sobre como a medida vai ser aplicada. Se vão ser anulados os processos já concluídos ou se o entendimento vai valer somente para casos a contar da conclusão do julgamento. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que vai fazer uma proposta nesta semana. Para o novo procurador, os efeitos devem valer para os próximos casos. Mas Aras disse que vai aguardar o que o ministro Toffoli tem a dizer sobre o assunto. Todas as condenações da Lava Jato, em que delatados falaram junto com delatores nas alegações finais, podem voltar a essa fase da ação, com risco de prescrição dos crimes. Augusto Aras acrescentou que é preciso definir o alcance da decisão para evitar insegurança e incertezas jurídicas. Agentes da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro vão fazer nesta terça-feira a reconstituição da morte da menina Agatha Félix, de 8 anos. A criança foi morta no Complexo do Alemão na sexta-feira, quando voltava para casa com a mãe em uma Kombi. O trabalho dos policiais acontecerá à noite, no mesmo horário em que a estudante foi baleada na localidade da Fazendinha. O horário exato ainda não foi divulgado. Com a reprodução simulada, a polícia espera encontrar mais detalhes de como aconteceu o crime. No destaque internacional, Hong Kong foi palco de manifestações neste domingo e a polícia estava lá. Os agentes atuaram em um bairro comercial no centro da cidade. Radicais vandalizaram estações de metrô e arrancaram bandeiras proclamando as comemorações do 70º aniversário da República Popular da China. Pequim prepara uma série de eventos para comemorar a fundação do regime comunista em 1949. Uma enorme parada militar que reflete a ascensão do país como uma superpotência global foi programada para terça-feira. Nesse contexto, Hong Kong, ex-colônia britânica, atravessa desde junho sua pior crise desde 1997, quando foi devolvida à China. Os protestos neste território semi-autônomo denunciam a perda de liberdades e uma crescente interferência do continente. Ativistas pró-democracia de Hong Kong convocaram protestos antitotalitaristas contra a China em todo o mundo. Mobilizações desse tipo foram realizadas na Austrália e Taiwan e outras estavam previstas na América do Norte e Europa. E teve manifestações também em Moscou, na Rússia. Quase 20 mil pessoas protestaram nesse domingo pedindo a libertação de presos políticos. Organizada pelo Partido Libertário e apoiada pelo opositor Alexei Navalny, o protesto foi autorizado pelas autoridades. De meados de julho até o final de agosto, ocorreram manifestações quase semanais em Moscou. Os protestos foram convocados depois que candidatos da oposição foram proibidos de participar das eleições locais em setembro, marcadas pela derrota dos candidatos pró-Kremlin. A maioria das manifestações não foi permitida e os protestos registraram 2.700 prisões e casos de violência policial. A maioria dos manifestantes foi libertada rapidamente, mas cerca de 15 ficaram detidos por várias semanas. 6 já foram condenados a até 4 anos de prisão por violência ou violação das regras da manifestação.
A organização de Navalny é investigada após denunciar o enriquecimento de altas autoridades russas. Como parte da investigação, a polícia realizou mais de 200 buscas em setembro em cerca de 40 cidades russas. Para encerrar, o final de ano está chegando e todo mundo já sabe. O comércio abre inúmeras vagas temporárias para dar conta das vendas. Este ano, são mais de 570 mil oportunidades em todo o país. E o número é 14% maior do que do ano passado. É sempre uma excelente oportunidade para quem está desempregado, né, gente? E se a pessoa se sair bem, pode até ser efetivada no futuro. Vamos conferir na reportagem. Depois de 20 anos numa mesma empresa, o Cristiano se viu desempregado. Foi aí que começou a maratona de entrega de currículos. Foram 6 meses de muita procura, mas quando apareceu a vaga temporária, ele agarrou a oportunidade. Tem a oportunidade de mostrar o seu serviço e eu mesmo pensava, acabou de 6 meses, acabar o contrato, tudo, mas aí tive a sensação e a oportunidade de ficar, é muito bom, então vale a pena sim, com certeza. O Cristiano fez a parte dele mesmo. Tanto que a vaga temporária se transformou em efetiva, com carteira assinada e tudo. A demanda estava muito grande, a empresa está em processo de crescimento e aí durante esses 6 meses o serviço foi produtivo e aí eles resolveram me efetivar e a gente está aí há 7 meses aí exercendo a função. A Erlaine está nessa mesma expectativa. O contrato temporário dela vence em 2 meses e ela quer muito permanecer na empresa. Estou gostando muito, as expectativas são grandes, né? Tem uma expectativa de efetivação, mas tenho o pé no chão. Sei que fui contratada para ficar 6 meses e que terminando esses 6 meses pode ser que não tenha aí uma continuidade desse contrato, uma efetivação desse contrato. Mas as expectativas são boas. A empresa que a Erlaine e o Cristiano trabalham fica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E sempre abre vagas temporárias quando o fim do ano bate a porta. Esse ano, por exemplo, nós temos aí uma perspectiva de cerca de 60 vagas, né, temporárias aí, para suprir as nossas necessidades aqui de empresa. A gente sabe que a demanda, a procura de emprego não está fácil aí dentro do cenário nacional e é uma boa oportunidade, né, dessas pessoas se engrenarem, ingressarem numa empresa e darem seguimento, né? Quem sabe até uma oportunidade melhor. Com a chegada do fim do ano e já de olho no aumento das vendas, muitas empresas precisam contratar mais funcionários para dar conta de atender os clientes. Essa é uma boa notícia para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, daqui até dezembro serão 14% a mais de vagas do que nessa mesma época do ano passado. Ou seja, são 70 mil vagas a mais se comparado ao mesmo período de 2018. Confiança do comércio, né? Existe o índice de confiança do comércio medido pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra que os últimos 3 meses houve um crescimento da confiança. Então isso mostra uma tendência, né, para o comércio estar reagindo, né? Um outro aspecto também importante é as empresas estão com o quadro enxuto, infelizmente. E, por conta disso, não tem como atender uma demanda extraordinária quando ela acontece. E é bom lembrar que essa turma que está entrando no mercado, mesmo que de forma temporária, tem todos os direitos garantidos. Apesar de não ser regida pela CLT, esse tipo de contratação prevê direito a FGTS, 13º e férias proporcionais. Do total de pessoas contratadas para as vagas temporárias nos últimos anos, mais de 10% conquistaram uma oportunidade de efetivação após o término do contrato. Por isso, vale a dica: o emprego temporário pode ser uma porta aberta para quem mostrar serviço. Ele mostrou bom desempenho, logo depois do contrato temporário existe uma oportunidade, a empresa oferece a ele. Ou então, não existe uma oportunidade naquele momento, mas como ele se desempenhou bem, foi comprometido, mostrou serviço, a empresa daqui a umas semanas, 1 mês, 2, pode surgir uma oportunidade e vai lembrar dele. Só o fato de você não ter que acordar no outro dia, ter que procurar serviço, bater de porta em porta, é uma sensação muito boa. Está trabalhando na área, melhor ainda. Com certeza, é bem melhor. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.